organização, elas são fundamentais para a gente ganhar produtividade, né? Então, pensando nisso, a nossa parceira, a Escola Tum criou um treinamento para os nossos participantes. E claro, você vai poder conferir esse conteúdo agora, junto com eles. Bom dia, gente. Então, eu sou a Gabriela, eu sou do Rio Grande do Sul. E eu sou corretora de seguros, né? Tenho uma corretora. Então, além de trabalhar com gestão do tempo, produtividade e vendas, eu tô também ali no campo de batalha, vivenciando o que vocês vivenciam no dia a dia de vocês também, né? O que mais? Sou formada em administração, fiz um MBA em gestão empresarial, fiz também formação de coach, formação em liderança, análise comportamental. Então, eu tenho todo esse viés de humanas, né, digamos assim, de entender como que as pessoas funcionam e tudo mais. Estudei muito sobre produtividade, sobre gestão do tempo, para começar a trabalhar e dar palestra e curso sobre esse tema. Eu dou palestra sobre esse tema desde 2014, por aí, né, desde quando meu filho nasceu, mais ou menos, 2014, 2015. Porque eu entendi que a questão da organização e da produtividade, ela é uma grande dor de muitos profissionais, né? Principalmente dos profissionais autônomos. E quando a gente fala de organização, né, falando especificamente agora de gestão do tempo, enfim, a gente sempre precisa ter em mente que a gente tem que chegar em algum lugar. A gente não pode trabalhar simplesmente de forma aleatória, né? Porque quando a gente tem um objetivo, a gente trabalha melhor. E eu gosto muito de trabalhar com a meta SMART, tá? Então, o que é importante numa meta, né? Se a gente for pensar numa meta SMART, ela precisa ser específica, né? Então, aonde eu quero chegar, o que exatamente eu quero ter, eu quero fazer, né? Ela tem que ser mensurável. Então, quando que eu atinjo essa meta? Eu sempre gosto muito de trabalhar, eu sempre sugiro para os alunos trabalhar com metas financeiras. Por quê? Porque quando a gente trabalha com uma meta financeira, a gente consegue ter essa especificidade, a gente consegue mensurar de uma forma mais fácil, né? E atingindo uma meta financeira, a gente consegue atingir as outras. Por exemplo, eu quero faturar 200 mil na minha corretora no ano de 2022. E eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero ampliar meu negócio, enfim, se eu atingir a minha meta, eu vou conseguir fazer tudo isso. Mas eu não tô focada no carro, eu tô focada naqueles 200 mil. O resto vai ser consequência, tá? Então ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela tem que ser alcançável, né? Mas também, por outro lado, ela tem que ser desafiadora, né? Se eu tenho, sei lá, um faturamento médio de 50 mil, eu não vou colocar uma meta de 500 para o ano seguinte, porque né, a distância é muito grande e provavelmente eu não vou alcançar. Mas ela tem que ser desafiadora. Então, de 50, vamos para 80, para 100, né? Tem que olhar ali os números, fazer essa análise e conseguir ter o alcance, mas o desafio junto. Tá? Até porque senão não tem graça, né? Ela tem que ser relevante, então por que atingir a minha meta é importante? Por que os 200 mil no final do ano é importante para mim? O que isso vai me trazer de ganhos? O que eu vou sentir com isso? Né? E temporal. Tem que ter um tempo, tem que ter uma data. Nossa equipe aqui da Rede Lojacor faz uso da Meta Smart e temos conquistado excelentes resultados com essa ferramenta. Eles têm muito a ganhar aplicando ela nas suas corretoras. E o que é a gestão do tempo, né? Antes de falar o que é, eu quero dizer o que não é. Não é uma rotina engessada e monotonia, né? Muito pelo contrário. Não é trabalhar 12 horas por dia. Não é trabalhar no piloto automático e nem estar sempre na correria. Por quê? Quando a gente consegue ter uma rotina de trabalho organizada, se acontece um imprevisto, eu rapidamente consigo resolver o imprevisto e reorganizar as outras demandas. Eu não perco tempo pensando o que eu tenho para fazer, o que ficou para trás e como que eu vou resolver. Eu vou olhar para minha agenda e eu já vou ver o que ficou para trás e eu já vou remanejar e já vou reorganizar. E agora,
vamos para o outro lado, né? O que é, então, gestão do tempo e produtividade? É trabalhar com previsibilidade das demandas, então eu sei o que eu tenho para fazer hoje. É trabalhar dentro de um limite pré-determinado. Então, por exemplo, quem trabalha em casa. É difícil, às vezes, para quem trabalha em casa, definir um horário de trabalho, né? Porque às vezes a pessoa chega, senta para trabalhar e vai até... Então, tem um limite pré-determinado. Aí eu costumo trabalhar, por exemplo, das 8 até as 17h30, mais ou menos. Né? Porque eu tenho filho pequeno, daí tem função de tema e tudo mais. Então, eu vou até umas 17h30. Mas, claro, eu preciso trabalhar até um pouco mais tarde, eu volto depois do trabalho, mas eu tenho essa limitação para conseguir me organizar dentro do meu dia, porque senão a gente coloca um monte de coisa e não tem hora para acabar. Né? Então, ter esses limites é importante. É por isso que nós reforçamos para os nossos corretores a implementação de uma rotina de prospecção e metas. Claro, cada corretora vai ter sua realidade, mas adaptando a rotina à realidade, temos mais produtividade. Entender as urgências. Nem tudo que é urgente é importante, nem tudo que é importante é urgente. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes um cliente pede alguma coisa e a gente acha que precisa ser para ontem. E não, a gente sabe que ele pode esperar até no início da tarde, que ele pode esperar até o dia seguinte. A gente precisa ter esse senso crítico de que quem manda na nossa agenda, quem manda na minha agenda sou eu. Eu não posso parar tudo que eu tô fazendo a todo momento para atender alguém. Né? Então, fazendo um resumo aqui. A questão dos atrapalhadores, as redes sociais, a procrastinação, a falta do senso de urgência, né? Entender o que é urgente, o que não é, a desorganização e saber dizer não. O que mais vocês acham que atrapalham vocês no dia a dia? E os atrapalhadores hoje da minha rotina é esse senso de urgência que você falou ali anteriormente. Às vezes eu estou aqui empenhada, né, fazendo um estudo grande de uma cotação, alguma coisa, pisca o WhatsApp, o cliente pedindo boleto, ou a troca de vidro de retrovisor, que é uma coisa que não é urgente, né? Quebrou e, né? Tudo bem, não é um acidente. Tem que fazer o aviso, vai ter o prazo ali da vistoria, enfim. Aquilo fica, tipo, alertinha na minha cabeça também. Eu paro do que é importante para eu atender aquilo. Então, meta de vendas. A gente tem a meta Smart, que é aquela meta lá do final do ano. Então, por exemplo, agora a gente já está entrando na reta final ali de 2022, né? Então, já é hora de começar a pensar no ano que vem. Qual vai ser a minha meta Smart de 2023? Então, eu preciso saber qual é a minha meta Smart, né? Quanto que eu vou querer de comissão todo mês, quanto que eu vou querer de remuneração todo mês. Qual vai ser a minha produção líquida para chegar nesse valor? E daí que, claro, eu tenho que pensar nos custos de equipe, custos do escritório, enfim, né? Tem todo o cálculo, aqui está resumido, tem todo o cálculo que a gente tem que fazer, né? Para ver quanto que eu vou tirar, qual vai ser a minha remuneração, os custos e tudo mais, quanto que vai ficar para a empresa. Mas, assim, qual vai ter que ser a minha produção líquida, né? Por mês. Eu tenho o valor do ano, mas quanto que vai ser por mês? Quantas propostas eu preciso efetivar para chegar nesse número? Quantas cotações eu preciso fazer para chegar e quantos contatos eu preciso prospectar? Daí aqui entra a questão da taxa de conversão. Aqui até eu coloquei, ó, a meta de venda mensal, semanal e até diária, se vocês quiserem. Dá até para dividir por dia. Então, semana é 4.000, beleza, eu tenho que produzir R$800 por dia. Para alguns dos nossos participantes, metas diárias de vendas pode não ser o ideal, mas eles sabem que é possível criar outros tipos de metas para que a meta mensal de vendas seja alcançada. A ideia é testar. O e-mail não funcionou, beleza. Então, na próxima vez que eu for fazer os e-mails, eu vou tentar uma estratégia diferente. O telefone não funcionou, ok, então eu vou tentar. Entendem? A gente precisa ir testando, porque se cada semana a gente faz um pouquinho, cada dia a gente faz um pouquinho usando uma estratégia, no final do mês a gente vai conseguir ter um número de leads para renovar e para ir fazendo cotação. E aqui um ponto muito importante, que é o que faz a ligação com a gestão do tempo, com a produtividade e o resultado. Vocês não vão conseguir fazer isso
se vocês não priorizarem, colocarem na agenda de vocês 2 horas por dia para fazer prospecção de novos clientes. Se não tiver lá na agenda um compromisso com vocês mesmos para fazer prospecção. Então, coloquem lá 1 hora por dia, 2 horas por dia para fazer prospecção de novos clientes. Esse é o compromisso de vocês com o negócio de vocês. É uma reunião que tem que estar lá na agenda, porque senão a gente não faz. Mas o meu trabalho, ele é um pouco mais... Ele é longo. Eu prospecto hoje para fechar daqui 3, 4, 5, 6 meses. E não tem a renovação. Então, ele foge um pouquinho do comum. Então, eu dou muita murro em ponta de faca ainda para poder achar o caminho, que até hoje eu não estou satisfeito com o caminho que eu estou. Mas que nem no teu caso, que é um produto super específico, a lógica, ela até pode ser a mesma, mas o mecanismo tem que ser diferente. Então, tu tem que pensar justamente isso. Tu tá prospectando hoje para fechar daqui a 4 meses. Então, tu vai prospectar no mês que vem para fechar daqui a mais 4, ou daí, dependendo dos meses ali de produção e tudo mais, de plantio, vai prospectar mês que vem para fechar daqui a 8, daqui a 6, enfim. No teu caso, esse primeiro ciclo não é 1 hora por dia de prospecção, é daqui a pouco 1 mês inteiro de prospecção, visita mesmo, né? Literalmente. Então, assim, reservar o período para fazer visita e principalmente para fazer uma conscientização com os clientes, né? Sim, sem dúvida. Mas todas essas ferramentas que a Gabriela apresentou aqui, no outro segmento da corretora, atende perfeitamente, né? Então, é assim que nós temos que ir ajustando, tentando, errando, acertando, testando. Usando o CRM, nós usamos muito aqui o Google, também, agenda. E o CRM nós estamos implantando agora na corretora. Se veja com quantos anos eu estou aqui deixando de ganhar melhor por falta de uma gestão. Então, todo esse processo da máquina de vendas está vindo para nos auxiliar aí a trazer essa organização. Não vai ser fácil, não, né? Mas nós temos que começar e colocar isso aí numa real dentro das nossas vidas. É isso aí. Realmente não é fácil, mas eles têm potencial e sei que vão conseguir aplicar essas ferramentas. Agora que os nossos participantes estão devidamente treinados, a gente vai entrar na reta final do desafio. Na próxima semana, a gente vai ter o último episódio da Máquina de Vendas e vamos saber quem vai ser o grande ganhador desse desafio. Tá curioso? Se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de acompanhar!